Olá, meu nome é Jéssica, eu sou estudante de psicologia e eu tô aqui hoje para contar para vocês como foi a minha primeira experiência com a ayahuasca. Antes de tomar esse chá, eu fiz um jejum, eu fiquei uma semana sem comer nenhum tipo de carne, nenhum tipo de animal, porque é um ritual sagrado e embora eu não tenha conhecimento, eu tenho muito respeito pelas coisas que eu não conheço. E tem muitas pessoas que têm medo de conhecer coisas novas, elas querem seguir acreditando só naquilo que para elas é óbvio e elas não se abrem assim para conhecer novas coisas. E as pessoas assim, eu acho que as pessoas não deveriam falar daquilo que elas não conhecem, porque assim, tem tanta experiência incrível que a gente pode ter na nossa vida. Eu fico pensando, quanto tempo eu demorei para ter essa experiência? Se eu soubesse que seria uma coisa tão incrível, eu teria feito muito antes. Quando eu tive essa experiência, foi como se eu tivesse renascido. Foi como se nada antes disso fizesse sentido. Eu não sei se vocês já viram aquele filme O Show de Truman, mas eu me senti no Show de Truman. É como se tudo fosse mentira e só aquilo fosse real. Para quem não conhece a ayahuasca, esse chá, ele contém uma alta quantidade de uma substância chamada DMT. Essa substância, nós já temos ela em nossos corpos, porém temos uma enzima que inibe o funcionamento do DMT. Geralmente liberamos uma grande quantidade de DMT no momento do nosso nascimento e uma grande quantidade também no momento de nossas mortes. Então, por isso que muitas pessoas, quando têm uma experiência de quase morte, elas dizem que vê Deus e algo assim, umas coisas bem sobrenaturais. Quando a gente toma esse chá, a gente ativa essa enzima que fica, vamos dizer, desativada. Eu não sei explicar muito bem a parte teórica da coisa, porque eu não fui a fundo. Eu tô dizendo assim de uma forma bem rasa, só para tentar passar para vocês o que seria essa substância. Ela simplesmente expande a sua consciência. Não é uma coisa que ela tá inventando para você e nem algo que não existe. É algo que já está dentro de você. Você só não consegue ver porque estava desativado. Então podemos dizer que esse chá, ele ativa, entendeu? E aí você consegue ter a percepção de tudo que já está dentro de você. A minha amiga escolheu um lugar para ela me levar, como era a minha primeira experiência e eu não tenho proximidade com esse tipo de coisa, então ela escolheu um lugar muito legal que se chama Jiboia Sagrada. E é um lugar que eu gostei muito, achei muito acolhedor, as pessoas, todo mundo muito legal, muito simpático, pessoas amorosas. E isso faz toda a diferença para quem está indo pela primeira vez. Foi uma experiência única e maravilhosa. Eu não tenho palavras assim para explicar o que isso trouxe para minha vida. Eu não conhecia, uma amiga minha que me apresentou e ela já toma há 4 anos esse chá. E ela sempre me falava, eu sempre tive curiosidade, mas eu nunca tive a atitude de falar, não, vamos que agora eu quero. E aí, há umas 2 semanas atrás, eu senti vontade de tomar esse chá e de conhecer, né? É assim, pro meu próprio conhecimento mesmo, assim, pra eu encontrar com o meu eu. E aí eu decidi tomar esse chá e ver mesmo se é tudo isso que falam. Enfim, eu comecei a pesquisar durante a semana antes que eu ia tomar o chá, eu comecei a pesquisar para ver como funcionava, o que fazia. Eu vi muitos depoimentos, eu já tive algumas experiências espirituais, algumas boas, outras nem tanto, mas assim, eu sempre acreditei muito em Deus, assim, independente de religião ou de qualquer outra coisa, eu sempre tive Deus comigo. E assim, eu tinha curiosidade de conhecer outras coisas, assim, além daquilo que estava debaixo do meu nariz. E assim, de um tempo pra cá, eu tava uma pessoa assim, bem cética. Então assim, o que chegava mais próximo pra mim de Deus era física quântica. E era no que eu tava me apegando, porque assim,
é desesperador você achar que tá sozinha, não acreditar em nada e que não tem algo maior regendo a sua vida. Então isso é muito triste. E eu tava com essa concepção de que o que funcionava era ciência e de resto não tinha nada além disso. Então, assim, era complicado. Eu tava numa fase assim que eu realmente não queria acreditar em nada e tava levando do jeito que dava. E aí quando eu resolvi experimentar esse chá, eu fui não com a intenção assim de que fosse algo tão grande. Eu fui mesmo assim na questão de conhecer mesmo, do autoconhecimento, que as pessoas dizem muito que quem busca o autoconhecimento para tomar esse chá, que você tenha um encontro com o seu eu e tudo isso, e que era grandioso, mas eu não tinha noção da dimensão de tudo isso. E quando eu decidi tomar, que a minha amiga me levou nesse lugar, quando eu cheguei eu achei tudo muito estranho. Embora as pessoas fossem maravilhosas, eu achei muito estranho porque tudo aquilo era muito novo pra mim. Tinha muitas coisas assim, temas assim diferentes, e são coisas que eu não tenho proximidade, coisas que eu não conheço, e o desconhecido ele assusta a gente. Então assim, eu fiquei bem na minha assim, observando tudo. E o chá, eles ofereciam 3 doses. A primeira era obrigatória e as outras 2 eram opcional. Então, o dono lá da casa, do templo, né, ele chamou as pessoas que estavam tomando pela primeira vez, ele explicou as normas da casa, ele explicou como seria. E nessa hora a gente fica bem assustada, porque ele fala assim, olha, você não vai morrer, embora pareça, você não vai morrer. Então, assim, isso assusta. E aí eu falei, tô na chuva é pra se molhar, então bora lá. E aí, quando fez a fila pra tomar o primeiro chá, né, a gente tomou, eu e minha amiga tomamos o chá, e eu sentei lá, tranquilo, e fiquei esperando, né, porque eu não sabia o que ia vir a partir disso, né. Eu falei, bom, agora já foi, já tomei, agora é esperar. Então assim, eu fiquei realmente assim, sem saber o que iria vir. E por mais ou menos 1h30 eu fiquei com essa sensação de espera, de ansiedade, e nada aconteceu, o que foi muito decepcionante pra mim, porque assim, como eu já não estava acreditando em nada, se isso não fizesse efeito em mim, ia ser assim, uma decepção muito grande, porque aí eu realmente ia perceber que eu estava só, no sentido espiritual da coisa. Então assim, eu comecei a ficar ansiosa, comecei a ficar com medo, eu comecei a ficar triste. E aí foi quando abriu o segundo portal para tomar a segunda dose do chá. E aí quando eu tomei a segunda dose do chá, foi questão de uns 10 minutos. Eu fechei o olho e eu comecei a ver muitas cores, e eram cores vibrantes, e elas acendiam, e junto com o toque da música, as cores elas dançavam conforme a música, e era uma coisa muito bonita mesmo, e é meio impossível de explicar. E assim, eu comecei a ser tipo teletransportada, eu não sei explicar, mas é como se você saísse fora do seu corpo. É uma experiência, uma sensação de quase morte, porque você consegue ver a sua vida por uma linha do tempo, sabe, na sua frente. É como se você não estivesse mais naquele plano, você passasse para uma outra dimensão. Isso é muito forte, é muito forte. Eu posso passar dias aqui tentando explicar como é essa sensação, mas só quem viveu essa experiência para ter noção da grandeza disso tudo. Nesse momento que eu conseguia ver a minha vida inteira passar pelos meus olhos, eu conseguia compreender tudo. Eu conseguia compreender o propósito da minha existência, eu conseguia entender o meu propósito aqui na Terra como ser humano, eu conseguia entender o que cada pessoa representa na minha vida e o que aquelas pessoas sentem por mim, e o propósito de cada uma delas na minha vida. Então assim, foi uma coisa muito incrível, assim, impressionante, porque
é uma sabedoria que eu não sei de onde vem, ela só vem e é natural. E você consegue simplesmente entender tudo, o porquê cada coisa aconteceu na sua vida até determinado momento. E é muito forte, é muito impactante. E eu, pelo menos, como leiga nessa parte espiritual, eu não conseguia compreender o que estava acontecendo, mas as coisas simplesmente vinham pra mim. Assim, era muito bonito e eu comecei a chorar, mas assim, era um chorar de emoção, porque era muita emoção, caía muitas lágrimas, o meu cabelo ficou todo molhado, assim, de tantas lágrimas que caía, e era natural, sabe, assim, simplesmente as lágrimas escorriam, porque a emoção era muito forte, era muito forte. O que eu senti foi uma felicidade, assim, que na minha vida inteira eu não poderia sentir, porque era uma felicidade única e incondicional, assim, um amor pelas pessoas da forma mais pura que você possa imaginar, um amor sem fronteiras, assim, um amor grande, imenso, independente de crença, de religião, de qualquer outra coisa, só era um amor que eu sentia muito forte pelas pessoas. Naquele momento que eu estava sentindo esse amor tão imenso, eu conseguia compreender como as coisas aqui nesse plano, como elas são pequenas, como os sentimentos são rasos, como nada disso importa, sabe? Como que as pessoas se estressam, ficam nervosas, fazem drama, assim, por coisas tão pequenas. Inclusive, eu sou uma pessoa assim que sou muito sensível, então eu me chateio muito fácil, eu me chateio com coisas pequenas. Então, quando eu consegui ver tudo isso de outro ângulo, eu passei a perceber como tudo isso é insignificante, como a vida é muito maior, como o significado da existência é muito maior do que tudo isso, é muito maior. E lá eu sinto assim que o meu ego, ele foi quebrado assim de uma forma assim única, sabe, assim, eu senti todos os sentimentos não ruins assim, mas assim, todo sentimento assim que não é tão legal, eu senti aqueles sentimentos sair de mim, coisas como ciúmes, sentimentos pequenos assim, que não nos trazem coisas boas assim. Eu vi que de lá eu conseguia ver que tudo isso era muito pequena, coisas muito pequenas, e assim, a dimensão da grandeza do universo, sabe, assim, as pequenas coisas, você passa a entender muitas coisas. É um ensinamento que acho que na vida inteira você não conseguiria aprender sem esse chá, sem essa substância no seu corpo. E você consegue perceber o quanto você é especial. Ao mesmo tempo que você é uma coisa tão pequena no meio desse universo maravilhoso e lindo, sabe? Ao mesmo tempo que você é muito pequeno, você é muito grande, tem uma significância extraordinária. Você é essencial para o universo e você consegue perceber isso, você consegue perceber a sua importância no universo, o quanto você é importante, o quanto você é precioso e o quanto a sua vida é valiosa. Você consegue perceber tudo isso porque isso está bem na sua frente e você consegue sentir esse amor do universo, você consegue sentir o amor da natureza, você consegue sentir a vibração das coisas. Eu sentia cada molécula do meu corpo, eu sentia meu sangue correr pelas veias, eu conseguia ver por dentro do meu corpo, isso foi maravilhoso. Teve uma hora que eu vi eu sendo gerada, eu sendo formada, e eu via perfeitamente, como se estivesse na minha frente. E aquilo me emocionou de uma forma assim única. Eu chorava muito porque aquilo era muito incrível e era muito maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever o tamanho da emoção que eu senti. Eu fiquei muito feliz assim, porque era uma felicidade assim que eu não conseguia segurar dentro do meu peito. E teve uma hora que eu levantei e eu comecei a dançar junto com a música e eu só conseguia me sentir muito bem e muito feliz. Eu só queria abraçar as pessoas, falar o quanto eu a amo. E assim, qualquer pessoa, não era só a pessoa que é minha mãe, é o meu pai. Não, são todas as pessoas do universo. E é nesse momento que você compreende
que não vale a pena você brigar, você discutir, você querer ser melhor do que o outro. Nada disso vale a pena, porque todas as pessoas estão numa luta diferente da sua, mas não deixa de ser uma luta. E todo mundo tá tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Então assim, quanto menos desagradável a gente tornar essa experiência humana para as pessoas, melhor, porque sabe, todos somos um só. E isso eu consigo sentir ainda a energia dentro de mim, toda aquela coisa boa que eu senti no ritual, eu consigo sentir dentro de mim esse amor. E é esse o ensinamento que eu quero levar para minha vida. O que eu aprendi lá, eu pretendo levar para minha vida inteira, porque é uma coisa muito espetacular. Não tem como a gente passar por essa experiência e simplesmente deixar ela embora. Uma outra coisa muito incrível nesse outro plano é a sensibilidade que eu tinha para saber quais pessoas eram luz e quais pessoas eram escuridão. Eu conseguia ver isso perfeitamente. Eu não sei dizer o porquê, mas algumas pessoas passavam por mim assim e eu me encolhia, eu sentia um frio assim, e eu conseguia ver assim o que era a escuridão. Eu via algumas coisas assim de pessoas que estão próximas a mim. Eu conseguia perceber quem era luz na minha vida, quem queria me ajudar, quem estava ali comigo. E assim, eu só conseguia sentir que eu era muita luz. Eu conseguia sentir que eu era muita luz. E a força, ela falava pra mim, ela falava assim, você é muita luz, você é muita luz. E eu tinha um certo receio do que eu iria ver, né, dentro desse ritual. E nessa hora a força me disse assim, que eu nunca iria ver algo ruim, porque dentro de mim eu só tinha coisas boas. E isso foi muito emocionante, assim, sabe? Eu conseguia sentir o quanto de luz, assim, eu irradio para as pessoas que estão à minha volta. Eu consegui ver, assim, o quanto eu sou uma pessoa boa. Embora eu já sabia disso, lá é uma coisa concreta, assim, você simplesmente tem uma certeza divina. É algo que não tem como eu explicar, mas é muito bonito. Muitos estudos dizem que a ayahuasca, ela cura depressão e tal, e foi até por isso que eu também quis experimentar, pelo fato de eu estar cursando psicologia. Eu achei que eu poderia associar de alguma forma, mas não tem nada a ver. E em relação a curar a depressão, eu acredito que pode ser que em alguns casos sim, mas eu também acho que pode ser que em alguns casos não, porque quando você sai do ritual, é muito difícil depois você processar tudo o que você viu, tudo o que aconteceu. Então assim, eu ainda tô assimilando algumas coisas. E realmente assim, não é fácil, porque você fica como se você tivesse, tudo que você vivesse até aqui não era real. Então assim, é complicado. Ao mesmo tempo que é muito bom, assim, você tem que ter uma resiliência, uma força, assim, extraordinária, porque o que você vive lá é fora do comum, é algo que você nunca viu antes, para quem vai tomar a primeira vez. Então assim, meu conselho, se preparem, vai com calma, na hora certa, e assim, depois é só alegria. E é isso, lembrando que essa foi a minha experiência. Se eu falei alguma besteira, vocês me perdoem, eu sou bem leiga nisso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu tentei transmitir o máximo de toda a emoção que eu senti naquele momento. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me chamar aí. Eu vou deixar as minhas redes sociais. Qualquer coisa que vocês precisarem, tamo aí. Obrigada por assistirem esse vídeo até o final.